Vamos agora para a nossa sexta intervenção ambiental, presente no Decreto 47749, e é a intervenção mais expressiva em termos de número de processos hoje no Estado. Cerca de 70% dos processos que nós recebemos são para essa modalidade, que é o corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas. E é muito importante, nesse caso, nós voltarmos ao conceito de árvore isolada nativa, que está presente também no decreto, no artigo 3º, que são aquelas situadas em área antropizada. Então, veja aqui, área antropizada, tá? Uma área que já foi alterada pelo homem, que apresentam mais de 2 metros de altura e diâmetro, altura do peito, diâmetro do caule, né, altura do peito, DAP, maior ou igual a 5 centímetros. Então, temos aqui critérios dendrométricos, cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si ou, quando agrupadas, suas copas superpostas ou contíguas não ultrapassem 0,2 hectare. Então, aqui temos um critério de área. Essa modalidade pode ser emitida na forma simplificada, que no âmbito estadual não realizamos análise jurídica ou de reserva legal, tá? Uma vez que, para a árvore isolada, pessoal, não há necessidade da aprovação, da verificação da reserva legal. A árvore isolada não se equipara também à supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo. Por quê? O solo ele já foi alterado, tá? É uma área antropizada. Então, aquela área já é usada como pastagem, como uma área de agricultura para o plantio de soja, para o plantio de feijão. Só que é uma área com pasto que tem uma árvore. Se você cortar aquela árvore, essa área vai continuar sendo um pasto. Ela vai continuar antropizada. Nesse caso, é por isso que não aplicamos as vedações presentes lá atrás, quando eu falei do uso alternativo do solo. Então, toda a vedação que você vê, por exemplo, do artigo 16, parágrafo 15, né, que é a da PP Escadinha, ou então a pessoa ter menos de 20% de reserva legal, certo? Essas vedações, de um modo geral, elas não vão se aplicar para o corte de árvore isolada, porque a árvore isolada não vai denotar uma alteração do uso do solo, tá legal? Então, isso é importante frisar. Então, no formato simplificado, aqui no Estado, o que é que a gente não faz? Apenas a análise jurídica, então não é realizada essa análise jurídica, uma análise técnica mesmo, para ver se atende os critérios que estão no parágrafo 3º do artigo 3º do decreto, onde está lá regulamentada a forma simplificada, né, autorização simplificada, e também essa da reserva legal, que a gente simplifica, né, a documentação apresentada, tá bom? No nosso site, temos o termo de referência para o corte de árvores isoladas, e aí lá tem uma especificação melhor para essa situação. Não cabe a modalidade simplificada, isso é muito, tem que ver os critérios da modalidade simplificada. Mas a gente vai ter, inclusive, eu acho, um vídeo aqui sobre isso. Mas não cabe, nessa situação, espécies protegidas, tá? Não vai caber compensação em nenhuma hipótese sobre a modalidade simplificada, porque não cabe espécies protegidas, espécies ameaçadas de extinção, também tem um critério numérico, certo? Para essa emissão, que nós vamos ver em vídeo específico. Bom, aqui, passando mais, né, esse conceito que nós passamos, vocês aqui, a gente exemplificando esse conceito, né, temos os critérios dendométricos, aqui, olha, altura maior que 2 metros, DAP maior que 5 centímetros, não sobreposição de copa, nessa situação, ok, se enquadra no critério de área de árvore isolada. A gente vê que está numa área antropizada, né, então se enquadra no critério de árvore isolada. Se eu quiser cortar essa árvore da foto, aí é um processo de corte e aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas. Todavia, por mais que nessa situação aqui eu tenha altura mais de 2 metros, eu tenho um diâmetro maior ou igual a 5 centímetros, entretanto, há uma sobreposição de copa maior que 0,2 hectares. César, nessa situação, é possível a supressão? É possível, porém, não na modalidade de corte de árvores isoladas, e sim na modalidade de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo. Aplicar-se-á, nesses casos, todas as vedações para uso alternativo do solo, e você vai ter que verificar reserva legal, APP e tudo mais que é possível e necessário ser avaliado em um processo dessa magnitude. Aqui temos uma especificação melhor do corte de espécies ameaçadas de extinção. Antes, se vocês já trabalharam conosco, né, antes de 2019, nós tínhamos a Deliberação Normativa Copan número 114 de 2018, que ela colocava uma compensação para o corte de árvores isoladas do bioma Mata Atlântica. Essa DN, ela caiu em dezembro de 2019, pois foi substituída
por uma seção específica no decreto 47749, que vem falar que, olha, para espécies ameaçadas de extinção, onde está ameaçado de extinção? Na portaria NMA número 443 de 2014. Lá temos a lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção da flora, tá bom? Importante sempre também consultar essa lista. Temos alguns critérios para esse corte, como, por exemplo, se a árvore, mesmo que ela seja ameaçada de extinção, um exemplo, o cedro, tanto Cedrela officinalis como Cedrela odorata estão ameaçados de extinção. Então, se existe uma árvore de cedro na beira de uma casa, né, do lado de uma casa, que ameaça cair, ele se enquadra nesse primeiro caso aqui. Risco iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e da fauna, bem como a integridade física das pessoas. Então, aí, né, está ameaçando porque existe morador nessa casa, pode ter algum dano à integridade física das pessoas. Então, nessa situação, é possível a supressão de uma espécie ameaçada de extinção. Um outro caso, para obras de infraestrutura destinadas aos serviços públicos, muito importante, tá? Esse conceito, o serviço público, aquilo que é para a coletividade. Se for para uma pessoa específica, não se enquadra como serviço público. Para o interesse de uma pessoa, para atender o interesse dessa pessoa, não se enquadra, tá? Então, para obras de serviços públicos de transporte, saneamento e energia, aí também se enquadra. Uma outra modalidade de serviço público que não seja transporte, saneamento e energia, aí não pode porque não está regulamentado, tá, pessoal? Mas geralmente vai cair dentro de uma dessas três possibilidades. E o mais comum que nós temos é quando a supressão for comprovadamente essencial para a viabilidade do empreendimento. Nessa situação, vai ser necessário um estudo específico. Que estudo é esse? Vai ser necessário um laudo técnico que deverá obrigatoriamente estar acompanhado de ART, que ateste, primeiramente, a inexistência de alternativa técnica e locacional e também que os impactos desse corte ou supressão não agravarão o risco à espécie in situ. Tá legal? Então, é necessário esse estudo apenas para essa última situação, quando comprovadamente o corte daquela árvore for essencial para a viabilidade do empreendimento. A vedação? Sim, tá? A vedação para o corte de espécies ameaçadas. A exceção é para o primeiro caso, então se for esse primeiro caso, a gente não existe vedação, certo? Mas para o segundo e para o terceiro, existe sim vedação, que é nos casos em que a intervenção puser em risco a conservação in situ de espécies da flora ou fauna ameaçadas de extinção, especialmente nos casos de corte ou supressão de espécies ameaçadas de extinção de ocorrência restrita à área de abrangência direta do empreendimento. Nessas situações, geralmente a gente vê o grau de ameaça dessa espécie, se ela estiver criticamente em perigo, já é uma situação que a gente já liga, né, o alerta, então a gente pede alguma comprovação. Se há, por exemplo, a existência dessa espécie em fragmentos próximos, né, então a pessoa tem que provar que essa espécie ocorre lá na área, sabe? Para a gente poder autorizar, tá legal? Nessas duas situações, porque a gente precisa, principalmente nessa terceira, então ele precisa provar que, olha, não agravará o risco de conservação dessa espécie, certo? E temos nessa situação também condicionante obrigatória. A gente vai ter um módulo específico de condicionante.